Professor, professora, saudações! Estamos no nosso último bloco sobre as teorias curriculares. No primeiro bloco, tivemos a oportunidade de sermos apresentados ao conceito de currículo dentro do ponto de vista do Saviani e da resolução número 4. Vimos o que era o currículo ou a teoria curricular de natureza acrítica. No segundo bloco, fizemos uma comparação entre a teoria curricular de natureza acrítica e a de natureza crítica. Neste bloco final, vamos fazer uma comparação destacando similaridades e diferenças entre as teorias curriculares de natureza crítica e as de natureza pós-crítica. O que é o diferencial? Antes, na teoria acrítica, não falávamos de política, não falávamos de sociedade, pautávamos no idealismo. Já na teoria de natureza crítica, nos pautamos no materialismo histórico dialético, com a proposição de ver o mundo e a realidade como ela realmente é, a fim de poder transformá-la. Vamos discutir política, vamos discutir sociedade, vamos discutir a estrutura e os modos de produção da sociedade, a fim de entender a sua superestrutura, isto é, a economia, a política, a religião e vários outros fatores, nos dotando assim da capacidade de transformar a sociedade. Tudo isso é levado em conta na teoria pós-crítica, daí a ideia inicial de haver uma interseção entre crítico e pós-crítico, porque essa conduta de observar o mundo realmente como ele é e a partir daí extrair elementos para uma nova prática social também são defendidas dentro da teoria pós-crítica. Não obstante, na teoria pós-crítica também vamos falar de multiculturalismo. Vamos valorizar as diversidades específicas de cada grupo cultural. Vamos nos afastar da ideia das metanarrativas que estabelecem regras de funcionamento geral para toda a sociedade, nos atendo a funcionamentos específicos de cada grupo social, multiculturalismo. Vamos falar de cidadania, sim, essa prerrogativa que tem o indivíduo de exercer direitos políticos. Vamos falar da diversidade. E, além da diversidade, vamos falar da questão da sustentabilidade e de vários outros eixos temáticos, também conhecidos como temas transversais, que não entram na pauta dentro das teorias críticas. As teorias críticas não têm no seu bojo a questão da sustentabilidade, a questão da diversidade, não tem a questão do multiculturalismo. Elas direcionam-se muito mais para aspectos políticos e aspectos sociais. Então, as teorias pós-críticas fundamentam-se no pós-estruturalismo, que nada mais é do que o multiculturalismo ou movimento ambíguo de adaptação e resistência promovido pelas classes minoritárias. Muito bem, no contexto da pós-modernidade, que é o que vai pautar as teorias pós-críticas que vão surgir no Brasil, principalmente na década de 90 do ano passado, nós temos aqui algumas notas que são relevantes para a prova de concurso público. Notas para a prova. Ideia de mudança de paradigmas. Sim, o multiculturalismo, na verdade, o currículo pós-crítico propõe, com base no pós-modernismo e no multiculturalismo, uma mudança de paradigmas. Isso é, ao invés de usarmos metanarrativas para explicar e criarmos regras gerais para a sociedade, vamos valorizar os contextos específicos de cada grupo cultural. Isso é uma mudança de paradigma. Este currículo pós-crítico, ele vai criticar os padrões considerados rígidos da modernidade. Vai ocorrer um rompimento com a lógica positivista, com a lógica tecnocrata e a lógica racionalista. Na verdade, dentro das teorias críticas, seus autores já fazem aí uma ruptura com essa lógica de natureza positivista e tecnocrata e racionalista. Vamos falar um pouco sobre essa lógica já. Fim das metanarrativas, que eu já expliquei, que são tentativas de dar voz a subalternos excluídos de um sistema totalizante e padronizado. Isso é, as metanarrativas, como eu vou mostrar aqui no próximo slide, nada mais são do que uma grande narrativa, uma narrativa de nível superior capaz de explicar todo o conhecimento existente ou capaz de representar uma verdade absoluta sobre o universo. Isto é, não temos uma realidade que vai explicar todo o funcionamento da sociedade.
Isso aí a gente procura se afastar dentro das teorias pós-críticas. Na verdade, a gente vai buscar justamente um sistema que valorize a realidade dos pequenos grupos. Daí a noção de multiculturalismo. Continuando, vamos falar aqui da questão do positivismo. As teorias críticas já se afastavam da ideia positivista que permeou a administração pública brasileira, principalmente no período da ditadura, por muitos anos. Principalmente no período da ditadura, mas você vai ver que a história brasileira está eivada de positivismo. O positivismo de Augusto Comte. O que é o positivismo? Presta atenção, porque positivismo não tem nada a ver com ter uma atitude positiva diante da vida, não. Por favor. Positivismo não tem nada a ver com você encarar as coisas de bem, na boa, não. A palavra positivismo não tem nada a ver com a própria palavra positiva, ou de algo positivo, ou uma forma positiva de encarar a vida ou o mundo. Isso está tudo errado. Se alguém te explicou isso, explicou errado. Isso não é positivismo. Se você estudar Augusto Comte, você vai ver que isso não é positivismo. Positivismo é uma maneira de pensar e de agir para se alcançar o progresso. É uma maneira de pensar e é uma maneira de agir que não tem nada a ver com agir ou pensar de forma positiva. Não. É uma maneira de pensar, é uma maneira de agir que busca a ordem e busca o progresso. O positivismo está na nossa bandeira. O lema do positivismo é ordem, amor e progresso. E aí colocaram na nossa bandeira ordem e progresso. Olha a influência positivista dentro da nossa bandeira nacional. Então, positivismo é uma forma de pensar e de agir para se alcançar o progresso. Essa é a ideia positivista principal. Não perca seu ponto de vista com relação a essa ideia. Observe bem. Antes do positivismo, a sociedade era extremamente heterogênea, com diversidade de grupos, de crenças, de modos de agir, de modos de pensar. O positivismo, entre uma de suas funções, ele tem a função de gerar uma homogeneidade, uma padronização de forma científica. E o positivismo vai se utilizar, sim, de um currículo de natureza acrítica para poder padronizar a sociedade, para poder padronizar a humanidade. Augusto Comte, que é considerado o pai do positivismo, fala sobre a organização da sociedade. Ele diz claramente que toda a sociedade evolui em uma escala, que inicialmente toda a sociedade vai se pautar na teologia. A sociedade vai se organizar com base na religião e nos dogmas. Vai procurar entender e explicar o mundo de maneira teológica, com base na religião e nos dogmas. Toda a sociedade tende a agir assim. Não só a nossa, não só os nossos grupos culturais, como se você for a outro planeta e chegar em outro planeta e você chegar lá e encontrar uma civilização primitiva, ela não vai estar organizada em função da metafísica, da filosofia ou em função da sociologia, que tem a ver com positivismo. Se a sociedade é primitiva, ela se organiza com base na teologia, nos dogmas, na religião. Uma sociedade um pouco mais avançada vai se organizar com base na metafísica, na ideologia. Estamos falando aqui de Platão, de Aristóteles, de Hegel, da ideologia hegeliana, que é a filosofia, a história e outras ciências. A questão da metafísica vai acabar culminando nos tempos da Idade Média, pouco acima da Idade Média, na verdade, na Revolução Francesa. Ela vai dar os elementos de liberdade, igualdade, solidariedade pautados em filosofia para o iluminismo. Mas que as sociedades mais modernas e avançadas, começamos com a teologia, a religião organizando a sociedade, partimos para a ideologia, saímos do dogma para a ideologia, a metafísica, onde a filosofia e a história ajudam a organizar a sociedade, para um modelo de sociedade mais organizado, ainda mais moderno, que é justamente o modelo positivista. Uma sociedade avançada adota não o modelo da metafísica, nem o modelo da teologia, e sim o modelo positivista, onde a ciência, a pura ciência, especificamente a ciência da sociologia, vai ajudar a organizar e dirigir a sociedade. Então, o positivismo diz que a ciência pura e as técnicas e as práticas explicam o mundo. Para Augusto Comte, em uma sociedade positivista, a sociedade positivista
seria, por exemplo, governada por uma ditadura republicana tecnocrata. Isso se assemelha muito ao nosso período da ditadura militar, onde tivemos aí uma ditadura, de certa forma, que foi republicana, sim. Estávamos no contexto de uma república, embora fosse uma ditadura, e tecnocrata, vendo e administrando e gerenciando a administração pública da maneira mais científica possível. Isto é a noção positivista. Para os positivistas, a sociologia é a forma mais apropriada de explicar o mundo. Para isso, Augusto Comte criou a sociologia com a finalidade de estudar e resolver cientificamente os problemas da sociedade. A sociologia encarava a sociedade como corpo humano. O positivismo encara a sociedade como um corpo humano. Para Comte, a sociedade era como um corpo humano. E os problemas da sociedade eram como se fossem doenças. Doenças que acometiam a este corpo. E o papel do Estado era manter esse corpo saudável. Para Comte, as doenças devem ser curadas para garantir a ordem e o progresso do corpo. Então, os problemas sociais são como doenças e devem ser combatidos energicamente. Para quê? Para garantir a ordem e o progresso do corpo humano. E os militares fizeram isso muito bem. Aqueles problemas considerados sociais, principalmente a resistência ao governo militar, foi combatida. Brasil, ame-o ou deixe-o, para que pudéssemos ter aí a ordem e o progresso do corpo. O positivismo ganha expressão no Brasil, principalmente no regime militar, como eu disse, e podemos dizer que o positivismo, assim como o regime militar, foram regimes extremamente conservadores. O que é um regime conservador? Por que eu posso dizer que o positivismo foi um regime conservador? Veja, nesse sentido podemos dizer que o positivismo é essencialmente conservador. Por quê? Porque ele visa conservar a saúde do corpo. O corpo é a sociedade. Conservar a saúde da sociedade, garantindo assim a ordem e o progresso. Da máxima positivista temos o amor, a ordem e o progresso, sendo que ordem e progresso foram parar na nossa bandeira. Então as teorias pós-críticas realmente elas criticam essa visão de padronização, porque a questão da padronização, ou regra geral, é metafísica. É metanarrativa, na verdade, é metanarrativa. É estabelecer regra geral para toda a sociedade quando a gente deve valorizar a diversidade. Daí a questão do multiculturalismo. Outras notas relevantes para fim de prova. Acompanha comigo a leitura. Ainda que as chamadas teorias pós-críticas no campo curricular já circulem em língua portuguesa desde os anos 90 do século passado, apenas em meados dos anos 2000, elas se tornaram francamente dominantes, fazendo parte das referências, inclusive daqueles que não estão de acordo com os seus pressupostos. No caso do Brasil, as teorias ganham impulso após uma apropriação inicial de Foucault e dos estudos culturais nos anos 90, desenvolvida principalmente por influência das várias traduções de Tomás Tadeu da Silva, que realizou estudos Foucaultianos entre 1994 e 1998, de autores vinculados aos estudos culturais de corte pós-crítico. Muito bem. Então, a coisa entra, o currículo pós-crítico entra na década de 90, com base no trabalho de Foucault, tá? Principalmente, com tradução de Tomás, mas ganha impulso a partir do ano 2000. As demandas da diferença são mais significativas, segundo uma máxima pós-crítica. Daí a questão da diversidade ser valorizada, por menor que seja o grupo social. As diferenças de gênero devem ser valorizadas, a questão da sexualidade deve ser valorizada, a questão da etnia deve ser valorizada, as discussões referentes à raça, à religião, à região e tantas outras. Então esse currículo ele é muito mais rico e muito mais amplo do que o currículo crítico, que pauta-se no materialismo histórico dialético para discutir sociedade, política, para analisar a estrutura para que eu possa compreender a superestrutura do qual nós efetivamente vemos que é a nossa sociedade a fim de transformá-la. Então, comparando aqui em matéria de teoria crítica e teoria não crítica. A teoria crítica
argumenta que não existe uma teoria neutra. Sabemos disso, Michael Apple disse que nenhum currículo é neutro, já que toda teoria está baseada nas relações de poder. Essa é uma característica das teorias críticas que também existe nas teorias pós-críticas. Sabemos que o currículo nunca é neutro. Ainda como característica da teoria crítica, isso está implícito nas disciplinas e conteúdos que reproduzem desigualdade social, que fazem com que muitos alunos saiam da escola antes mesmo de aprenderem as habilidades das classes dominantes. Isto é, a teoria crítica, ela faz uma contraposição à teoria acrítica, porque a crítica trabalha com disciplinas e a disciplina gera a alienação. Dentro do contexto das teorias pós-críticas, nessa perspectiva, o currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros, pois predomina a cultura patriarcal. É verdade, a sociedade ocidental vive sob a égide de uma cultura extremamente patriarcal, extremamente repressora. Nossa sociedade, a sociedade judaico-cristã, é uma sociedade patriarcal e ela critica esse patriarcalismo. Essa teoria critica a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e com o conceito de modernidade como razão e ciência. E os conceitos de modernidade, como razão e ciência. Isso é, aqueles grupos étnicos que foram deixados de fora têm que ser trazidos para dentro da escola e seus aspectos culturais devem ser desenvolvidos. Ainda comparando teoria crítica com não crítica, dentro das críticas, percebe o currículo como um campo que prega a liberdade e um espaço cultural e social de lutas de classe. Quanto ao currículo pós-crítico, ele nos proporciona outra perspectiva desse currículo. É a fundamentação no pós-estruturalismo, que acredita que o conhecimento é algo incerto e indeterminado, imutável, constantemente, sem dúvida alguma. Questiona também o conceito de verdade, sim, já que leva-se em consideração o processo pelo qual algo se torna verdade. Leva em consideração que existem várias verdades e não apenas uma única verdade. Então, o currículo pós-crítico, ele transcende o currículo crítico, porque vai se pautar na questão do multiculturalismo, na questão da cidadania, na questão da diversidade, na questão do pluralismo, na questão da sustentabilidade, na questão do afastamento das metas narrativas, isto é, das explicações gerais que abarcam tudo referente aos grupos sociais no qual estamos inseridos, valorizando a cultura e a história de cada grupo social, discutindo temas como raça, como etnia, como sexualidade, como meio ambiente e outros que não entram no contexto do currículo de natureza crítica. Essas são excelentes diferenças e proposições que você pode levar para uma prova e, com certeza, estas são suficientes para assegurar que você possa gabaritar qualquer questão sobre o tema no seu concurso do magistério. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo curso.